eu tenho fontes dentro do Corinthians, entre os jogadores, e o pensamento dos líderes do elenco. Eu não tô falando de qualquer jogador, não, viu? Não tô falando de qualquer jogador, não. Tô falando o pensamento dos líderes do elenco é que o Corinthians precisa de reforços, precisa qualificar, tá? Precisa qualificar o banco de reservas para o Fernando Lázaro, é o pensamento dos jogadores, dos líderes. E esse pensamento dos líderes do elenco, dos jogadores do Corinthians, vai de encontro, tá? Não ao encontro, vai de encontro ao que pensa o diretor de futebol Roberto de Andrade, que ontem deu uma entrevista, né, coletiva, passou pela zona mista após a vitória do Corinthians com o Mirassol por 3-0, depois de ter jogado muito bem contra o Mirassol e jogado bem contra o Palmeiras. Aí o Roberto de Andrade, ele aparece na entrevista coletiva e diz que o Corinthians, né, não tem posições carentes hoje no elenco, tá? Então, eu falei aqui na audiência rotativa, estamos chegando a 2.000. Se você meter o dedo no like agora, vai aparecer aí, ó, 13 corintianos, e nós vamos chegar a 2.000 simultâneos nesse Café da Fiel, tá bom? Chegamos, ó, 2.000 simultâneos. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Informação exclusiva do canal, tá? Os líderes do elenco, eles pensam diferente. Não é que eles discordam, porque não é que eles viram a entrevista e falam, não, nada disso, tá? Eu conversando com um deles e a informação que eu tenho para passar para vocês é essa, tá? Eles não concordam com o Roberto de Andrade no sentido de que o Roberto acha que o time não precisa de reforços, né? Só se pintar alguma oportunidade de mercado, foi o que ele disse. Eles acham que o Lázaro precisa de banco de reservas, de opções no banco, e se o Corinthians quiser brigar por coisa grande, tá? Na temporada 2023 vai ter que contratar. Coisa grande é Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, porque o Campeonato Paulista dá para ganhar com o que tem hoje, tá bom? Dá para ganhar com o que tem hoje. Então, essa informação que eu queria passar para vocês, tá? Em relação aí ao que eu apurei, tá bom? Timão Mil Grau falou, o Cássio mesmo já pediu no clássico contra as Pepas. Eu nem vi isso, hein? Informação que eu tenho. Cheguei dando like, Samir. Boa noite, o Diego Ramalho. Tamo junto aí, meu querido Diego Ramalho. Obrigado pelo like aí, obrigado pelos mais de 2.000 corintianos, tá? Que estão presentes aqui no nosso Café da Fiel. Manda um salve aí, dei like, o Cauê Oliveira aí, tamo junto, valeu, Cauê. O Cássio tinha falado que precisava contratar, ó, o Claudir Vieira, tamo junto aí. Ó, eu nem lembro do Cássio em ter falado isso, hein? O Barleta do Timão, vou cravar para vocês aqui, Barleta do Timão, tá bom? Esse tá certo, é jogador do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? O Barleta, Christian Barleta, é jogador do Corinthians, está tudo certo. Jogador que é da elenco, pertence ao São Bernardo e se apresenta ao Corinthians após o Campeonato Paulista. Eu não fico copiando as informações de ninguém. Ontem ainda não tinha, né? Acho que já teve gente que cravou já também. Mas ontem eu não tinha a informação que estava certo. Hoje, eu recebi a informação de uma fonte muito importante no Corinthians que me disse que o Barleta está certo, Christian Barleta, o Corinthians deve ficar aí com 50% dos direitos econômicos do jogador. Eu assisti ontem São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto, o São Bernardo venceu de virada, e vou te falar, gostei demais do Christian Barleta. É claro que jogar no São Bernardo é uma coisa, no Corinthians é outra, a gente vai ter que esperar, mas é um jogador que demonstra muita qualidade técnica, e também velocidade, tá? Ele consegue unir as duas coisas. Por exemplo, o Mosquito não consegue unir as duas coisas, velocidade e técnica, né? Então é uma coisa que eu
percebi no Barleta em 2 jogos, né? O jogo contra o Corinthians e ontem contra o Botafogo. Fiz a lição de casa, era 4 horas da tarde. Tinha para assistir o jogo da Portuguesa e do Santos. Eu não vou ficar vendo um povo idolatrar Lucas Lima, né, velho? Isso aí para mim é fim de carreira, né, meu? Você começa a idolatrar Lucas Lima, você vê a situação que tá o seu time. Aí eu falei, eu vou ver o Barleta, fazer a lição de casa, porque como jornalista, se ele interessa ao Corinthians, cabe a mim, né, avaliar o jogador para trazer para vocês aí a informação não, a opinião, né, do que eu penso sobre o atleta. Um jogador que, pelo que eu vi, canhoto, rápido, que dá para atuar em 4 posições ali na frente. Eu falei ontem no Café da Madrugada, para quem assistiu, quem não assistiu na audiência rotativa, eu vou falar para vocês. Para mim, dá para substituir os 2 atacantes lá da frente, tanto o Roger Guedes como o Yuri Alberto. Tem gente que acha que o Corinthians está jogando com 2 atacantes, tá? Se engana, não estão conseguindo ver. O Corinthians está jogando no 4-1-4-1 com uma alternância, né, de posicionamento para o 4-2-3-1 e 4-3-3. Porque o 4-2-3-1 e 4-3-3 é quase a mesma coisa, né? Então o Corinthians às vezes faz um posicionamento com 2 atacantes quando o Adson vem para dentro. Mas o Corinthians não entra em campo. Gente, é só olhar o jogo, pelo amor de Deus. As pessoas assistem o jogo, tem que ter pelo menos um mínimo de compromisso, principalmente quem é da imprensa, de observar certinho para passar para o torcedor, porque eu acho que eu fiz jornalismo para isso, para tentar trazer algo que vocês não estão vendo às vezes, entendeu? Até porque eu, quando resolvo assistir como torcedor, agora tá difícil, né? Porque eu sempre tenho que fazer pós-jogo, mas tem vezes assim que eu falo, hoje eu vou assistir como torcedor, eu não tô nem aí. Eu só quero torcer, nem vejo como é que tá posicionado o adversário, o Corinthians, ninguém. Mas na maioria das vezes hoje eu tenho que assistir como profissional e trazer algo para vocês. Pô, ontem o Corinthians, até na saída de bola, tava marcando com os 3, o Adson na direita, Roger Guedes na esquerda e o Yuri centralizado. E as pessoas estão achando ainda que o Corinthians joga com 2 atacantes lá na frente. Não é esse o posicionamento do Corinthians. Isso é uma variação tática, tá bom? Queria deixar isso claro para vocês. A pergunta foi sobre o Barleta. Barleta é jogador do Corinthians e que pode fazer qualquer uma aí, tá? Dessas funções que eu citei aí na frente, tá bom? Muito bom jogador, tá? Agora, Samir Richard Rios é muito bom jogador, que a gente tem que contratar. Agora, vamos lá, né? A gente já passou de 1000 simultâneos, eu não tenho que ficar escondendo. Deixa o likezão aqui, deixa o likezão, por favor, tá? Deixa o like aqui que vocês vão colaborar. A gente pode chegar em 2000 simultâneos se você deixar esse like aí. E não custa nada, não paga nada de graça. Entendeu? Então eu peço por gentileza aí. Se você enfim, não gostar de mim, deixa o like pela informação. O Richard Rios, o Corinthians não fechou ainda, tá? Mas o Corinthians negocia. Ontem a informação era que o Corinthians estava monitorando. A informação que eu tenho hoje, o Corinthians está negociando. Só que o problema é que o Guarani e o agente do jogador negocia com vários clubes, tá? E isso tem dificultado aí o Corinthians na negociação, tá bom? Então, meu amigo, no final das coisas quem pagar mais vai levar pelo Richard Rios. Então a situação está um pouco mais difícil. Esse não dá para cravar. Quem fizer isso hoje vai estar sendo leviano, porque realmente, né, ele negocia com vários clubes, não é só com o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom? Vou tomar um café para respirar. Cafezinho bom, velho. Maravilhoso, hein?